Está na hora de alguém se responsabilizar, bater de frente e arregaçar as mangas para trabalhar na área da literatura na cidade da Lajedo. Eu sou Mário Ferreira, sou natural de Pesqueira, Pernambuco, contudo, fiquei minhas raízes aqui na cidade de Lajedo. Morei 10 anos e alguns meses na cidade de Juazeiro de Petrolina, contudo, nunca neguei minhas origens, nunca neguei de onde vim. Sempre minha vida escolar foi no Colégio Namado Lajedo, onde tive muitos professores que me instruíram e me desenvolveram a pessoa que eu sou hoje. Curso atualmente letras, tenho um fascínio pela literatura, quero trabalhar na área da educação, da cultura, em prol do desenvolvimento e de incentivar novas pessoas a esse hábito tão grandioso. Eu tenho a base primordial da sociedade, é a educação. Porque sem a educação a gente não cria profissionais qualificados, não cria médicos qualificados, não tem uma saúde e segurança. Então, sem a educação, uma sociedade é medíocre, desprezível, pobre e tola. Então, sem a educação, nada significa. Eu fui escritor, comecei minha carreira de escritor em 2010. Contudo, somente em 2015 fui agraciado e consegui lançar meu primeiro livro, uma editora Multifoco, lá do Rio de Janeiro. Desde então não consegui parar de escrever, é algo que me completa, algo que me deixa livre. Escrever livros é mais que um passatempo, é uma paixão. Hoje eu tenho 5 livros publicados oficialmente e muito mais de 20 livros a serem escritos. Meu projeto inicial ressaltar de que a Secretaria de Cultura, de Educação da nossa cidade Lajedo comece a abrir os olhos, comecem a perceber que nossa cidade não é apenas banda marcial, dança, teatro, não menosprezando as outras áreas, mas sim a literatura vem sendo muito esquecida na nossa cidade. Não somente aqui, mas no Brasil, escrever livros, ler livros, infelizmente é uma coisa de pessoas que não tem o que fazer. E eu tenho que colocar em ponto uma coisa muito importante. Escritor é quase todo mundo escreve, mas tem que diferenciar. Tem na nossa cidade Lajedo, temos escritores historiadores que escrevem sobre Lajedo, sobre a sua história. Temos escritores cordelistas e poetisas e poetas. Contudo, o escritor romancista eu não conheço, porque é uma área muito complexa. Para você ter noção, tudo, quando é mídia, filmes, roteiros, séries, quase tudo é baseado em livros. Então, romance é um gênero muito complexo. Para você ter a noção, cordéis, claro, cordéis tem que ter a métrica, tem que ter o dom, tem que ter a facilidade de fazer com as palavras, em declamar. Mas para você criar um cordel e publicar um cordel, não tem burocracia. Você só apenas criar, escrever, pode dar um xerox, pode imprimir em qualquer lugar. Agora, romance é muito complexo. Além de ter uma descrição, uma diagramação, um enredo, uma narrativa que prenda o leitor do começo ao fim e que faça, quando eles folhearem as páginas, eles perceberem, criarem na sua mente tudo aquilo que você quer viabilizar, é complicado. Para ter noção, eu passei esse livro aqui, passei um ano estudando sobre a Segunda Guerra Mundial e mais um ano escrevendo. Então, além de ter uma complexidade maior do que cordel, poema, conto, um livro de romance, um livro de 250 páginas, mais do que isso. E mais, tem que ter registro. Se aqui tiver algum plágio, alguma coisa copiada, colada, eu pago processo. Até as fontes, até esse negocinho aqui, tem que ser livre de direitos autorais, tem que ser 100% original, não tem que ter nada copiado. E mais, para você lançar um livro de romance aqui no Brasil, as editoras cobram a mais barata, cobram 1.500. E o custo, a volta, a devolução para você é apenas 15%. Então você viver da sua arte de romance em Lajedo, em Pernambuco, Nordeste e no Brasil é quase nulo.
Então, é muitas dificuldades, mas eu escrevo por amor, por paixão, e graças a Deus, pouco a pouco, venho ter um reconhecimento do público. Tem muitos leitores da região sudeste, sul, e também já consegui fora do país, em Portugal. Quando, infelizmente, não tive nenhum incentivo, não tive nenhuma ajuda inicialmente, tive que bater a cara de frente com editores, levar meu trabalho de mão em mão, enviar, sofrer humilhações, porque sofre humilhações quem escreve livros. Eu sei porque eu falo, que eu sinto na pele, então é complicado. A gente tem 73 anos de história. Quantas centenas e centenas de escritores, de artistas passaram e foram negados, porque não tinha algo para incentivar, não tinha gestões públicas para fazer com que eles conseguissem mostrar seu trabalho. É triste e é revoltante. Depois de tantos anos tive que aparecer um romancista para falar sobre isso. Às vezes na cidade de Garanhuns, que é bem aqui, a 33 quilômetros de distância, que exala a literatura. FIG, Bienal de Livros, Saraus, enquanto nossa cidade ainda está em decadência. Muitas gestões se passaram e nada se fez. Então eu peço e apelo para que a Secretaria de Educação comece a ver. Eu tenho projetos. Além de vários projetos aqui engavetados, são meus livros que pretendo publicar, eu quero compartilhar, quero que outros magos apareçam. Então, Secretaria de Educação e Cultura, escute bem. Vamos fazer doação de livros para a rede pública dos alunos, juntamente com uma união de poderes entre a educação, a cultura e a assistência social. Escolher 100 alunos baseando-se na frequência e notas boas, principalmente na área de humanas, história, geografia, português, para ganhar livros, não somente livros meus, como livros de outros artistas, cordelistas e poetas da nossa cidade. Vamos fazer concurso de poesia, cordel e contos originais. Os 3 primeiros vão receber, além de uma bonificação financeira, vão ter seus trabalhos compartilhados por todos. Isso vai incentivar muito, vai ser uma semente plantada para que gerações futuras venham a aparecer de escritores e artistas. Terceiro, vamos fazer apresentações escolares. Uma escola faz um grupinho de 5, 6 pessoas e apresentam um livro meu ou algum cordel de um poeta. Faz uma apresentação. E os 3 melhores, como eu disse anteriormente, recebem uma ajuda financeira para estimular. Isso incentivará não somente a literatura regional, porque a gente dá valor sempre de fora. Para que isso? Eu sei que Machado de Assis, José de Alencar e entre outros é importante, é sim, mas a gente tem que valorizar o que é daqui. A gente tem que valorizar o que é da terra. Não é possível que a gente tenha que aquela velha frase, santo de casa não faz milagre. Infelizmente isso às vezes acontece. Eu tenho que ir para fora para ser reconhecido. Então vamos valorizar o que é daqui da terra, fazer projetos que incentivem a lei. Porque um livro, somente um livro, é capaz de abrir a cabeça, abrir nossa mente, desse cárcere privado que essa sociedade brasileira, nordestina, pernambucana e lagidense nos aprisiona. Então a leitura liberta. Quanto mais você incentiva a leitura, a literatura, muitas pessoas vão ser libertas. Então, eu peço encarecidamente que a Secretaria de Cultura e de Educação vejam esse lado. Eu conheço muitos e muitos escritores, muitos artistas que escrevem bem, têm uma imaginação muito fértil, contudo não têm políticas públicas capazes de ajudar. Então, isso é triste. Eu estou aqui de frente. Quero conversar com vocês, falar de frente, que a literatura precisa ser abordada urgentemente. Ou terá que passar mais 73 anos para outro romancista aparecer. Eu espero que pensem. E o que precisar de mim, eu sei todos os caminhos burocráticos para criar romance. Eu tenho essa facilidade. Eu sei que estou sentindo na pele. Eu tenho credibilidade e experiência na área de livros, da literatura. Um forte abraço e pense bem. Plante sementes para colher frutos gigantescos na frente. Lajeado é muito maior do que esses problemas que a gente passa. Um abraço.
Fique com Deus. Inclusive na banalização da crueldade, porque ao mesmo tempo em que uma criança não podia falar na mesa porque era falta de educação, ela podia tranquilamente assistir um negro ser morto em praça pública porque era o correto a ser feito. Dia 25 de julho foi o dia do escritor e para comemorar eu estou fazendo a resenha hoje de um livro chamado Garoto da Bicicleta Vermelha, de um autor independente chamado Magno Ferreira, que escreveu esse livro com todo carinho e todo cuidado. Esse livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de duas crianças, o Merian e a Grace. Os dois, em 1933, eram muito pequenininhos, têm as suas famílias tiradas deles. A Grace, os seus pais são assassinados, o Merian, os seus pais são presos. Eles são criados pelo soldado que fez isso com eles, como se fosse filho dele. E aí a gente vê a primeira contradição nesse personagem que é o Cavilli. Ao mesmo tempo em que ele matou a família dessas crianças, da Grace ele matou e prendeu os pais do Merian, e ama essas crianças como se fosse filho dele. A Grace e o Merian têm que se separar por uma questão de um trabalho que o Cavilli conseguiu para eles. A Grace vai trabalhar na casa de um general como empregada da sua esposa. E o Merian vai ser um mensageiro, vai levar cartas ao correio com a sua bicicleta preta. O livro começa em 1933, na cidade de Dachau, e um ponto que eu dou para vocês é que essa foi a primeira cidade onde foi construído o primeiro campo de concentração, quando Hitler ainda era chanceler. A princípio, esse campo de concentração era para presos políticos, ou seja, aqueles que tivessem qualquer coisa contra o governo, as ideias do atual governo. Chegou a ter mais de 188 mil prisioneiros. Em 1941, muitos judeus foram levados para lá também, e a estatística é que mais de 30 mil pessoas morreram, só que alguns historiadores acham que esse número é muito maior do que 31 mil pessoas. O interessante é que o livro traz todo um clima do que era vivenciado durante a Segunda Guerra Mundial. E Hitler não é um personagem no livro, não é uma pessoa no livro, mas ele aparece o tempo todo na fala dos personagens, na fantasia das pessoas. É como se ele estivesse o tempo todo ali presente na vida das pessoas, inclusive na banalização da crueldade, porque ao mesmo tempo em que uma criança não podia falar na mesa porque era falta de educação, ela podia tranquilamente assistir um negro ser morto em praça pública porque era o correto a ser feito, porque aquela pessoa não era pura, não trazia pureza para a nação alemã. E as crianças desde cedo aprenderam isso, aprenderam que elas não podiam contradizer Hitler. Então todos os lugares que elas chegavam, elas falavam Heil Hitler, e elas já eram, ai que criança linda, já eram tratadas de forma diferente. Elas nem sabiam por que elas estavam dizendo aquilo. Inclusive uma mulher diz para o Merian, Hitler nem sabe quem você é. E por que você está defendendo ele? E o Merian sabia que ele precisava defender Hitler para sobreviver. Existe uma cena muito forte em que é gravado na mãozinha dele as siglas SS, que era da polícia mais violenta, mais brutal, né, dos nazistas na época. E se ele não tivesse essa marca, quando ele fosse entregar as cartas, ele provavelmente seria tido como inimigo, seria morto pelos próprios nazistas. Então ele chegava nos ambientes que ele ia levar a carta, ele já mostrava a mão, SS. Então se ele tinha SS gravado na mão como uma tatuagem, né, porque foi feito com uma faca quente, os soldados entendiam que ele não era um inimigo, que ele era uma criança que veio trazer alguma mensagem verdadeiramente importante. O livro, ele ao mesmo tempo que traz uma ternura muito bonita entre esses dois irmãos que se amam e que tentam se comunicar, nem que seja por batidas na parede um com o outro, ou olhando para o sol e para a lua. Um livro muito forte e muitas vezes brutal. Tem algumas cenas que são muito brutais, assim, que a gente fica se sentindo angustiado mesmo, se sentindo mal, porque a gente não tem noção do que aconteceu naquela época. A gente até vê que foram muitas pessoas torturadas e que muitas pessoas morreram, enfim, de uma forma muito cruel, mas a gente não vivenciou isso. Então, quando a gente lê aquilo e relembra o quão os judeus, os negros, os testemunhos de Jeová, os homossexuais e todas as pessoas que fossem diferentes sofreram,
traz uma angústia muito grande, assim, mas importante, né, ao mesmo tempo, pra gente relembrar o que foi uma guerra como aquela. Porque o Magno estudou por mais de um ano sobre a Segunda Guerra Mundial, então todos os dados do livro são verdadeiros, o número de mortos, a questão dos triângulos de identificação, quer dizer, cada pessoa que fosse diferente tinha um triângulo, então para os negros eles tinham um triângulo de uma cor, os homossexuais tinham um triângulo de outra cor, os judeus era outro triângulo, cada pessoa que estivesse condenada por ser impura tinha um triângulo de uma cor para ser identificado na rua mesmo, para as pessoas olharem e falarem: aquele dali é judeu, aquele dali é homossexual. Eu espero que esse livro inspire vocês a consumir cada vez mais autores independentes, autores que estão na batalha para vender a sua arte, porque eles pagam alguém para fazer a capa, eles pagam um revisor ortográfico, eles pagam a diagramação, eles pagam a tiragem de livros, eles pagam a divulgação do livro, eles fazem tudo que uma editora faria por ele, então o custo sai todo do bolso deles. Às vezes as pessoas não dão valor para isso, reclamam do preço, acham que tá caro demais, não tem ideia de todo o trabalho que esse artista teve para construir essa obra e levar uma mensagem para você. Eu espero que a leitura desse livro inspire vocês a procurar mais autores independentes e incentivar para que eles não parem de produzir as suas artes. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam e depois digam o que vocês acharam do livro. Vou deixar os links aqui para vocês seguirem o Magno e para vocês comprarem o livro. Ele tem e-book e livro físico. Um beijo.